Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um que está achando, cara. Não, eu tava me concentrando no começo. Vai, eu sou surpresa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Raíza Cast especial Mês das Mães. Gente, hoje em dia o tempo passa tão rápido que parece que o Mês das Mães foi há 3 meses atrás. Mas a gente tá numa temporada de 4 episódios, esse é o terceiro episódio, com o tema maternidade. E não é minha vez ainda, mas tô trazendo aqui amigas, pessoas que podem contribuir muito com a sua experiência sobre este assunto. E o tema do podcast de hoje é Mãe de Primeira Viagem. No episódio de hoje eu tenho uma convidada muito conhecida de vocês, porque ela é amiga, ela é sócia, ela é cunhada e agora ela é mãe do meu sobrinho. Com vocês, senhoras e senhores, Giovana! Obrigada. Obrigada pela apresentação. Gostou? Amei. Eu sabia que você ia gostar. Amei, me surpreendi Eu muito. falei, cara, é coisa, né? É bastante carga. Coisa. Acho que você pode se apresentar, assim, pra quem não te conhece ainda. Vou me apresentar, peraí. Gente, em algum momento eu vou fazer isso aqui, mas eu vou acostumar, tá? Bom, eu sou a Giovana, eu sou cunhada, amiga, né? Trabalho com a Rai há muito tempo. Eu sou casada com o irmão da Rai, o Jonatas. E a gente tem um filho, que é o Augusto. E tô muito feliz, obrigada por me convidar pra estar aqui. Foi uma intimação assinada, carimbada, né? Foi mais do que um convite, e não só meu, mas das meninas também. Falaram Muito assim, legal. traz a Jiquinha! Eu vi alguns comentários, vamos ver o que vai sair aí, né? Tem bastante pergunta. E hoje nós estamos vestidas de Insider, uma marca que com certeza vocês já conhecem pela tecnologia, pela inovação, porque são peças que te acompanham desde os treinos da academia até passeios casuais. Os tecidos são feitos com um blend de fibras respiráveis que ajudam a regular a temperatura do seu corpo. Eu tô com esse modelo aqui, que esse tecido tem uma textura, sabe? É super bonito, num tom de off-white. E você, amiga, como que é o seu tecido lisinho? Uma regata. Malha dupla. Pode lavar na máquina, não desbota. Tá vendo? Obrigada, Insider, que essa aqui vai comigo, viu? Vai, com certeza. Eu vou deixar um link aqui pra vocês, um QR Code aqui na tela. E no site, usando o cupom RAIZA12, você tem 12% de desconto. E dá um pulo lá no site pra conhecer, porque você vai encontrar estes e vários outros modelos. E cores também. Amiga, quanto tempo tem o seu bebê? Como que é o nome dele? Ele chama Augusto. O jeito que eu tô falando. Nem sou tia. Exato. É muito engraçado que ela vai fazer várias perguntas que a gente conversa o tempo inteiro. Então, tudo você já sabe, né? Uhum. Mas ele tem 6 meses hoje. E é isso. Quanto tempo tem o bebê? Ah, o nome dele você já falou, né? É. Ser mãe era uma coisa que estava nos seus planos desde sempre? Como que é a sua história em relação a isso? Mesmo assim, na infância, brincava de boneca, não brincava de boneca? Quais eram suas prioridades? Como você se via, né, na vida adulta? Você se via mãe? Nossa, na verdade, assim, eu brinquei de boneca, eu era uma criança que brincava de boneca e várias outras coisas, não era minha brincadeira favorita, mas eu não idealizei esse momento, assim, eu não sei te dizer se eu me imaginava mãe, se eu me imaginava grávida. Pra mim foi uma coisa muito doida, assim, quando aconteceu, né? Não foi planejado, como você sabe, mas eu achava muito importante ter família, sempre pensei nisso, a gente falava muito sobre isso no nosso relacionamento, mas não tinha não era um sonho da vida, a maternidade. Vivi por isso. Não, esperei esse momento e casei pensando nisso. Não era. Não seria honesto, né? Agora fácil. é lindo falar. Não, eu vivi pra isso. Eu sou isso. Mas óbvio que não lá atrás não era uma coisa que você... Não, que a gente... Tanto é que a gente não planejou. A gente tá junto há muito tempo. Já estava casada há bastante tempo, assim, mas não era uma coisa que a gente tinha colocado no cronograma e tudo mais, assim. Foi acontecendo e aconteceu. Mas, amiga, apesar disso, a gente que estava aqui em volta, né? Eu que acompanhei
você, né, no começo da sua vida adulta, o maternar ou a relação com as crianças sempre foi muito natural pra você. Sim. Muito mais do que pra mim, pessoalmente, né? Eu quero dizer, então, a gente tem um primo, que é o Miguel, que ele era, assim, super tímido, super na dele, não falava com ninguém e tal. E eu tentava me aproximar o tempo todo. E a gente tava lá em Alagoas, né? Lembra? Sim, lembro. E aí, quando eu vi, a Giovana tava lá brincando com ele mostrando coisas pra ela. Eu falei, nossa, cara, que O maior contador de história que eu conheci. Foi ele. Olha Ele isso. contava muita história. Mas é porque eu sempre gostei muito de criança, né? Sim. Eu tenho um irmão mais novo, que ele é 8 anos mais novo que eu. Então, acho que até essa coisa talvez eu não tenha brincado muito de boneca, porque logo eu ganhei um boneco de verdade, né? Que foi o Rodrigo. E aí a gente, enfim, eu ajudava, achava que eu tava fazendo tudo quando eu tava ajudando minha mãe e tudo mais. Mas eu sempre amei criança, assim, foi uma coisa, ainda mais nessa fase, tipo, um pouquinho maior, assim, que já começa a falar, que conta historinha, que inventa umas coisas, né? Então eu dou muita corda, assim, eu sempre gostei. Meus primos tiveram filhos e, nossa, foi sempre muito gostoso estar perto. Mas mesmo estando com as crianças, todo mundo da minha família eu já tava com o Joe há muito tempo e tal, e todo mundo ficava, esperando, próximo é você. Né? E a gente ficava, não sei, acho que legal dos outros, né? Aquela situação. O podcast mais sincero que vocês vão ver. E você e o Joe estavam alinhados em relação a isso? No sentido de, vocês estavam na mesma página? Estávamos, porque... De novo, porque aconteceu, né? A gente sabia da importância, a gente conversava sobre isso. O Joe também achava importante. Eu acho que eu era mais... Cara, como eu posso dizer? Eu acho que eu era mais... Eu falava, acho que tudo bem a gente ter. E o Joe era um pouco mais cauteloso. Homem e mulher, né? Exato. Mas nós dois tínhamos preocupações muito parecidas. E quando eu conheci ele, muitas das preocupações dele que não eram minhas acabaram virando do nosso casal, como a gente foi, né, tipo, amadurecendo, muita coisa junto. Então a gente tinha muita preocupação igual, mas eu acho que eu era mais do, tipo, vamos ver, né? E ele era um pouco mais, mais calmo, não sei o quê. Mas a gente em momento nenhum decidiu, como a gente não tinha essa coisa de, então daqui 2 anos, ou... vamos esperar tal coisa acontecer. Era pauta, mas estava sempre em aberto, né? Vai acontecer ou não vai acontecer, a gente não sabe. Exato, e ainda bem que aconteceu, né? Exato, foi ainda bem. Foi o inesperado. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. A maior surpresa na nossa vida, né, cara? É muito gostoso. A gente contou isso no outro vídeo, mas quando a Gica me contou, eu não acreditei, né? Porque ela sempre fez muitas piadas em relação a isso. Então, quando ela chegou, deixou uma cartinha aqui, eu falei, ai, Giovana, que saco, nossa. Mas eu falei isso também no outro vídeo, mas é porque eu brincava de, olha só, tem novidade chegando, vou contar uma coisa quando a família se reunia, mas eu nunca escrevi, cara, eu coloquei num envelope, eu falei, ela vai ver a seriedade da parada. Eu peguei um ultrassom, amiga, eu coloquei uma Polaroid de um ultrassom. Como que eu ia brincar com um negócio desse, cara? Não, aí eu falei... Muito. E ninguém acreditou. Nem você, nem minha sogra, nem a tia do Joe. Ninguém. Ou seja, vocês estavam sempre fazendo piadinha. Paciência. Amiga, qual foi a maior mudança de mente depois que você descobriu que estava grávida, assim? Depois da surpresa. Primeiro, como você descobriu que estava grávida? Acho que isso é legal de contar. Legal. Então, a gente se prevenia de outros métodos, né? A gente não estava em aberto. E aí, tava tudo bem, tudo normal, só que minha menstruação atrasou. E eu não era uma pessoa muito atrasada, assim, eu era bem regulada e tudo mais. A prevenção, métodos naturais, método de barreira, né? Tem o método Billings, que é super famoso, mas tem que fazer direitinho. Aí você fala assim, hoje o método... vai ficar na gaveta. Hoje vamos ver. Na verdade, rolou um deslize no método. Mas, beleza. Nada que nunca tivesse acontecido antes. Então, a gente tem controvérsias hoje, né? Eu e o Jonathan, a gente conversa sobre isso. Ele acha que não, que a gente nunca tinha acontecido no tempo certo, né? Tão perto do período fértil. Exato, Eu acho que já, mas... Enfim, o que aconteceu foi que não estava preocupada, não me pareceu um risco. E a menstruação não desceu no dia que era pra descer. Eu falei, tranquilo. Às vezes é 30, 31 no mês, né? Vai vir amanhã. Beleza, aí no amanhã não veio.
Aí no segundo dia não veio, fui pra casa da minha mãe, cheguei lá, cara, carreguei peso. Eu tava seguindo a vida normal, mas tinha algo ali no fundo do fundo, batendo, tipo, cara, por que eu tô atrasada, sabe? Mas nem falei pro Jonathan, porque não queria dar alarde, né? Aí, voltamos à casa da minha mãe, num sábado à noite, já tava no terceiro dia. Aí eu pensei assim no carro, falei, Ela se já eu tinha chegar- falado com você? Minha mãe já tinha falado. Na verdade, eu converso muito com a minha mãe e ela falava, nossa, tô de TPM, nossa, isso, nossa, não sei o que. Meu fluxo era muito alto, então era uma coisa que eu sempre reclamava. E não tinha reclamado esse mês, minha mãe já veio na lata. Giovana, mas você não falou do seu fluxo esse mês. E minha mãe sempre quis ser vó, né? Como eu sempre falo, mãe, beijo, linda. E ela sempre quis ser vó, então era uma coisa que ela vivia falando, vivia cobrando, não sei o que e tal. E eu sempre, mãe, para com esse assunto. Mãe, nada a ver, mãe, por favor. E aí ela veio me perguntar, quando eu tava lá, já deu uma geladinha assim, né? Falei, mas por fora, falei, mãe, nada a ver, tá tudo certo. Nem entrei muito em detalhe e segui. Voltando pra casa no carro, eu pensei sozinha, não tinha falado pro Jonathan ainda. Falei, se eu chegar em casa e não tiver nada, aí eu vou falar pra ele pra desencanar, a gente vai fazer um teste, né? Aí o desencanar vai fazer 6 meses. Fez 6 meses. O teste, o resultado do teste fez 6 meses. Aí, enfim, eu cheguei em casa com uma sensação de que tinha descido, assim, tinha dado certo e tal. E aí eu cheguei e tal, na hora que eu vesti, falei, putz, vou ter que falar pra ele, cara. Ah, você não contou pra ele? Não, cheio de experiência, cheguei em casa, Tá, porque tá. no carro eu tive a sensação, sabe aquela sensação? Tipo, veio. Veio, aí eu falei, opa, É isso. bora. Subi o elevador, me achando. Convite. Cheguei, tipo, pá, não veio. Aí eu falei, rapaz, velho. Quantos que dias de isso? atraso? 3. Super no começo Sim. ainda, tem gente que atrasa muito, Sim. normal e tal. Mas tava batendo ali, né? Aí eu saí do banheiro com uma cara de palhaço Pálida. e falei pra ele, olha lá, seguinte, eu tô atrasada. E ele já falou, putz, vida. Aquele dia, né? Aí ele falou assim, pior que eu sonhei. Ele sonhou. É verdade. Aí eu falei, eita, amor, sonhou mesmo? E sonho é bom, né? Então vamos lá. Eu falei, acho que vamos lá comprar e tal. Ele falou, não, eu vou lá. Aí eu não lembro se ele foi sozinho. Você foi sozinho ou... A primeira acho que você foi sozinho. Nós dois fomos. A primeira ele foi sozinho, chegou. Exato, chegou com um teste. E eu lá em casa, tipo, e aí? Mas acho que é só sustinho. Tava pensando, vou pedir japa hoje, né? Vou fazer, desencanar e dá tudo certo. Aí fui, tipo... Pra quem não entendeu a parte do japa, é porque na gestação... Alguns médicos indicam que não é comam. recomendado comer comida crua por causa de contaminação, né? Sim. Mas tem gente que libera também, enfim. Eu, no caso, já tinha esse pensamento aí. Aí fui, falei, acho que nem vai valer, porque, fiquei o dia inteiro, tomei água, tomei um monte de coisa, não vai dar, né? Aí fiz, tipo, veio ali, já tinha feito o teste de gravidez antes, mas... Assim, só que na hora que ele Não, a primeira vez a gente foi junto. Na farmácia? Na farmácia. Porque na hora que a gente subiu no elevador, eu falei pra ele, o que você tá achando? Antes de fazer o teste. Aí ele falou assim, putz, eu acho que pode ser. E eu falei, cara, pela primeira vez, eu vou fazer com uma sensação de que pode dar positivo. De que pode dar positivo, né? Mas a gente rindo de nervoso e daquele jeito ali, né? Não vai ser nada, não vai ser nada. Aí fiz, tipo, porta aberta do banheiro, nada a ver. Zero romance, caixinha, zero... balões. Não, zero celular gravando, nada. Coloquei, na hora que eu coloquei, assim, já subiu e deu o primeiro risquinho. Na hora que deu o primeiro risquinho, eu olhei pra ele, tava na minha direção, assim, e falei, não tô. Aí, imediatamente, quando eu terminei de falar, subiu o segundo. Porque eu tinha calculado errado, entendeu? O tamanho ali da espera. Cara, na hora que subiu o segundo, eu olhei assim e falei, amor. Aí eu lembro de olhar pra ele, eu lembro até hoje da cara dele. Ele fez a mesma cara que eu, assim. Tipo, meu Deus. Muito bom. Que lindo, vai. Não, foi demais, foi incrível. Muito bom. E naquela hora... Muito nesse contexto também, né? Porque a experiência de muitas pessoas é...
não necessariamente estar num bom relacionamento, né? Que não era o caso de Exato. vocês estavam bem, né? Numa boa fase, num bom relacionamento. Ou o oposto, meninas que tentaram várias vezes, passaram por essa espera. Exato. E aí, claro, tem aquela felicidade, né? Aquela de que expectativa, realizou, né? mas pra vocês foi surpresa mesmo. Foi um assim, inesperado total, assim. E aí a gente, na hora, me bateu assim, tipo, todas as últimas coisas que eu tinha feito que já podia fazer mal pro bebê, tipo, muito doido, assim, tipo... E, claro, não sou uma pessoa irresponsável pra dizer, ai, nossa, não esperava que eu tivesse esse tipo de reação, mas, cara, imediatamente me veio uma consciência de, tipo... Meu Deus, não deveria ter feito isso. Preciso muito proteger esse bebê, entendeu? Tipo, tem uma coisa muito maravilhosa acontecendo aqui, né? A gente se abraçou, ele me abraçou, eu já comecei a chorar, porque eu já fiquei me sentindo culpada pra caramba das coisas que eu tinha feito. Tinha carregado peso, nossa, eu tava vivendo normal, né? E aí eu, na hora, falei, nossa, eu preciso tomar ácido fólico. Não, mas tipo assim, cara, 5 minutos em casa. Seguido. E a gente naquela doideira de, meu Deus, o que é isso? Como que isso tá acontecendo? Isso foi numa quinta? Isso foi num sábado à noite. Sábado à noite. No outro dia, então, foi o churrasco? Isso, num domingo, a gente tinha um churrasco com a nossa família, que a gente ia fazer um churrasco com a família do Vini, inclusive, né? Foi. A gente tava juntando as famílias ali. E aí, eu e o Jonatas passado. Assim, Pálidos, assim, falei, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, né? E aí, o que aconteceu foi que a gente foi pra farmácia de novo, comprou um outro teste que mostrava as semanas, porque daí eu queria saber quanto tempo e tudo mais. Claro. Não é publi, né, gente? Mas por falar em publi. E aí, a gente comprou um ácido fólico lá, que eu cheguei e falei, moço, eu preciso tomar um... Não, na verdade, lembrei de um nome que minha sogra falou uma vez, que ela falou que era bom tomar ácido fólico. Fui na farmácia, comprei. E compramos esse teste, voltamos pra casa e eu falei, esse eu vou fazer agora amanhã cedo, com a primeira urina do dia e tal, e vamos no laboratório, logo no domingo de manhã, pra fazer o exame de sangue, pra ver se é mesmo, porque tem vários casos de que... Teste falso positivo. Falso positivo e tudo mais. E aí, enfim, foi super positivo, fizemos o exame, fomos pra esse churrasco, e aí você tava lá no churrasco e lembra da nossa cara, né? Mas a gente não contou pra ninguém, tava muito no começo. Dia seguinte. A gente tava tentando entender o que tava acontecendo, né? E nem tinha pego o resultado do laboratório ainda. E qual foi sua maior mudança de mente, né? Você já falou que engravidou e falou, preciso proteger esse bebê. Sim. E o que mais, assim? Quais eram os seus medos, suas ansiedades? Ou você começou a pesquisar muito sobre isso? Como Comecei. Me bateu muito mal essa questão da internet, da rede social. Na verdade, na gestação toda. Porque foi como eu falei, não era uma coisa que a gente tinha planejado, mas foi um filho muito esperado, assim. Claro. Do momento em que eu soube, assim, minha conduta mudou totalmente em relação a pensar 100% de que agora eu tinha que estar bem, me alimentar bem, fazer as coisas direito pelo bem do bebê, né? Eu tinha muito medo de perder. Muito, muito, muito. Me bateu muito mal, porque 3 dias depois que a gente descobriu, ou 2 dias, eu tive um sangramento. Você teve no comecinho? Tive. Quando eu te contei, a Rai foi a primeira pessoa que a gente contou. Foi mesmo. E a gente tava aqui e tal, e eu falei, amor, a gente precisa contar pra ela, porque eu quero contar pra ela, mas eu quero que ela entenda esse momento que tá acontecendo, porque eu tava apavorada, tipo, eu tava com aquela cara de pálida do churrasco há 3 dias, né? Sim. E aí, enfim, a gente tá muito junto, assim, me conhece muito. Sim. Eu falei, não é uma pessoa que eu vou conseguir, igual a minha mãe, que eu falava no telefone e tal, não era uma coisa que eu conseguia disfarçar, né? Sim. Então, eu tive muito medo. Esse sangramento começou, eu logo marquei um ginecologista, porque a minha médica que atendia não tinha agenda, então eu fui em qualquer médico e eu era a pessoa que, tipo, nunca tinha feito nem exame. Isso também me bateu mal, porque eu nunca tinha feito exame ginecológico, então eu não sabia como tava. Eu nunca tinha me preparado, não tinha. Então, como tava lá dentro? Se tava tudo bem, exato. Mas era uma parada muito de medo, assim. E tudo que eu via na rede social era disso. Parecia que na semana que eu tava de gravidez, aconteceu algum eu encontrava desastre. uma tragédia.
Imagino. E aí, vários momentos eu fiquei sem entrar no Instagram, ficava sem assistir vídeo. Demorei muito pra poder... Até o chá, né? Quando a gente falava, ai, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Minha mãe chegou a falar pra mim, não tô te achando animada. Cara, eu tava extremamente feliz. Mas tava com Mas eu medo. tava com muito medo, assim. Foi muito doido. E você atribui isso o fato de não ter feito exame antes, não ter se preparado, não ter tomado medicação, ou não ter medicação Eu não, acho que sim, mas... E a internet. Porque tem essa coisa também, né? Tipo, você falou, na semana que eu tava, parecia que acontecia alguma tragédia, mas o nosso cérebro também fica procurando padrões, né? Total. Então, tipo, se aconteceu isso com fulano, vai acontecer comigo também. E a cabeça comanda o corpo, né? Então, eu ficava muito apreensiva. E eu acho que eu acho que esse começo, por ter sido tão, assim, de surpresa, me bateu muito essa questão de, tipo, o que eu vinha, qual a conduta que eu tava levando até aquele momento, entendeu? Tipo, essa parada de ter pego peso, e aí logo depois eu tive sangramento. Eu já pensei, foi por causa por causa do peso. Nossa, foi não sei o quê. Mas por que foi? Cara, dizem que no começo algumas mulheres têm, né? Não é aquela história, não é comum, mas acontece muito. Não é normal. Não é normal, mas acontece muito, exatamente. Porque a questão da implantação dentro do útero e tudo mais, né? E depois eu também tive outro sangramento. A gestação já avançada, né? A barriga grande. Exato, eu tava com acho que 16 semanas. E aí, quando eu tava melhorando, que eu tava tipo, nossa, ficando agora mais vai tranquila. E tudo mais, eu tive de novo. E um pouco mais intenso. Que também não parecia nada, fiz exame e tudo mais. Mas, o médico pediu repouso, né? Pediu repouso dessa segunda vez. Mas eu também não tive dó de repouso, não, gente. Pensa uma mulher que descansou na gravidez. Fui eu, viu? Qualquer coisinha, tava deitada aqui, igual aqui. É verdade, a Kim tá aqui. Ela tava tão bem, né, amiga? Que a gente deixou ela vir participar também. Amiga, e como você lidou? Você que é uma pessoa, assim, que realmente gosta de pessoas se intrometendo na sua vida. Você que é aquela pessoa, assim, que nunca, jamais recebeu uma mensagem dela. Se ela teve a pachorra. Essa frase nunca saiu de mim, né? Muito bom. De escrever isso. Como você lidou com os palpites no processo da gestação, né? A gente fala, assim, brincando, mas realmente a gente sabe que é um período... E cada vez mais, né? Independente da gestação ou não, mas as pessoas cometem excessos nesse sentido, né? Qual foi a sua maneira de administrar isso? Cara, por incrível que pareça, houve um fenômeno na minha gestação que eu fiquei muito pacífica e calma e relevando mesmo as coisas, né? Claro que houve coisas que, putz, bati errado, que causava mais medo, que causava alguma insegurança e tal. Mas o palpite mais ácido, ou aquela coisa um pouco mais incisiva, ou faz desse jeito, ou não sei o quê, né? Que as pessoas querem sempre colocar, e esse é o mal, acho que da nossa geração toda, e não nosso só tempo, né? Não só de gestação, mas acho que em todo momento. A gente quer sempre colocar a nossa ótica e a nossa expectativa na vida da outra pessoa, né? Tipo, a gente tem muito esse papo, inclusive, a gente, de falar, tipo, eu era essa pessoa também muito de sempre falar assim, mas... Se fosse eu, ou se fulano não sei o quê, não, mas se a gente conseguiu fazer desse jeito, e, cara, dentro de uma situação, existem muitas possibilidades de como a gente conseguiria abordar. Talvez se a gente voltasse na mesma situação, a mesma pessoa que nós somos, a gente agiria diferente. Com certeza. Então, não... É muito difícil, assim. Mas eu fiquei essa pessoa... Quem me conhece sabe que eu era muito estressada, explosiva. Não porque eu estou esse anjo que eu estou fingindo agora aqui, né? Que eu estou pacífica demais. Ai, que incrível. Você foi amadurecendo. Não foi só a gestação, né? Até a gestação, você foi amadurecendo. Exato. Tal como todos nós. A gente vai ponderando, né? Controlando nosso temperamento. Mas eu acho que essa nova... forma de lidar com as coisas me ajudou muito nesse momento em que, de fato, tinham muitas conversas e tudo mais. E eu e o Joe, a gente tinha uma conduta muito de que a gente ia ver. Vamos sentir. Quando o Augusto nascer, a gente vai saber, mas como vocês querem fazer tal coisa?
Não sei, a gente não pensou nisso. E aí a galera fica mais maluca ainda, né? E todo mundo fica rasgado, Mas né? como assim? Mas como você não pensou? Mas você quer... Mas e o quarto, você não vai montar assim? Ah, mas não sei o que... Cara, quando chegar lá, a gente vai montar. Mas e a mala? Nossa, a mala já tem que montar agora. Cara, a gente vai. Ah, mas e a amamentar, como é que você vai? Não sei... Cara, quando chegar, a gente vai ver. E quando chegou... Vocês viram. E deu tudo certo. Quais foram as estratégias que você encontrou pra, né, depois, claro, lidou com esses palpites, etc., mas pra vencer os medos também da gestação, né? Porque aos poucos você vai ficando mais tranquila ou não. Você sente que até o último dia, até o dia que ele nasceu, foi quando você finalmente relaxou com o fato de estar grávida. Eu acho que sim. É difícil, né? Pensar assim, mas eu acho que são picos, né? Primeiro trimestre, muito medo. Porque, de fato, a gente vê aqueles níveis, né? De que existe uma grande porcentagem, né? Da gestação não ir pra frente. O segundo trimestre, a gente começa a ficar um pouco mais confiante, mas logo no começo eu tive esse episódio. E aí, eu até assisti no nosso vídeo que a gente gravou, eu tava com 7 meses e meio, né? Quase 8 meses. E aí eu pareço extremamente calma e tranquila. E que gestação deve essa grávida ter? Mas você também não ia contar ainda que teve sangramento, eu ainda tava grávida, então eu tava na fé. Eu tava aqui, eu tava tipo, cara, já deu tudo certo, já deu tudo certo. E tá certo, E é assim que tem que ser mesmo. Exato, e não que eu tive alguma coisa muito grave, não foi isso. Eu tive um episódio de sangramento, me pediu repouso e eu segui, mas até acostumar com aquilo de novo, a gente acaba tendo medo, né? Mas qual que era a pergunta, menina? Como a minha foi que memória você de fez grávida não... Pra vencer esses medos, né? Oração. É Deus. É banho com louvor, é uma choradeira. É abrir a Bíblia recebendo resposta. Você lembra de alguma resposta pra compartilhar Nossa, lembro. com a gente? Eu tive Eu não vou lembrar o endereço. Eu lembro o endereço, porque foi em Daniel. Eu tava lendo... Eu tinha essa questão de ler a Bíblia, né? Durante o ano e tudo mais. E aí, nesse ano passado, aliás, eu comecei a ler diferente. Falei, vou ler uns livros mais famosos da Bíblia e tudo mais. E eu tinha deixado pra ler os 2 últimos capítulos de Daniel. Eu fiquei, sei lá, semanas sem ler, assim, umas 2 semanas. E aí, logo que eu tava com esse sangramento, já com, acho que 16 semanas, tava muito apreensiva, muito mal. E eu ia fazer um exame, um outro ultrassom pra ver se tava tudo bem. Aquela fase que você não sente o bebê mexendo ainda. Então, muita incerteza. Precisa de muita fé mesmo. E aí, eu tava tomando banho, assim, na noite anterior do exame. E pedindo, falando, Deus... Porque, falando assim, as claras, o que eu tinha mais medo era chegar lá no ultrassom, depois desse sangramento. Ter acontecido alguma coisa. E ter acontecido alguma coisa, e, né, enfim. E aí, eu, orando, falei, Deus, eu sei que o Senhor tá cuidando de tudo, mas me manda um sinal. Eu preciso, sabe, desligar meu coração pra eu chegar lá preparada. Eu queria chegar, sabe, mais... Confiante ou conformada, mas eu queria ter esse sinal, né? É o tipo de conversa que a gente tem com Deus, né? Tá certo, tem que ser só com ele mesmo. né? Exato, só dá pra tem que falar com quem resolve. Exato. E aí eu saí de lá e fui ler, me bateu assim, falei, cara, vou terminar de ler hoje, Daniel. O velho Joe até falou, não, vai descansar, você tá cansado, tal, não sei o que. Eu falei, não, vou terminar hoje. E aí eu peguei e aí falava sobre, não vou lembrar exatamente as palavras, mas basicamente quando o anjo veio visitar Daniel. E aí, Daniel estava em jejum e tudo, e aí ele fala, Deus o ama muito, e... Como é que era, cara? Exato. No dia... Nossa, caramba, isso foi muito forte. Ele falava no dia 24 do primeiro mês do ano e tudo mais, e aí, eu sou de 24/1, e aí falava sobre quando o anjo vinha falar para Daniel e falava, confie, Deus te ama muito. E aí naquele momento, quando eu li... Eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, cara, Deus tá falando comigo, é pra eu confiar. E ele tá dizendo que me ama muito. E é isso, tá tudo certo, meu filho tá bem.
E aí, você foi pro exame? E, cara, não, eu cheguei no exame, eu cheguei aqui, ó. Qual que é o peso Falei, ó, dele? você quer que eu fale o que pra você? Que você quer que eu fale que tá batendo? Quantos batimentos ele tá? Porque eu sei que tá, entendeu? Glória a Deus. E naquele momento foi, daí pra frente eu fiquei mais tranquila. Claro que no final da gestação a gente acaba tendo um pouco mais de medo, mas eu sabia, naquele momento, foi exatamente isso. A gestação me trouxe uma sensação de que eu era muito amada. Muito amada por Deus, assim. Tanto de ter meu filho hoje, da gente ter essa relação de filho, né? É muito doido, mas o tanto que eu me senti amada foi uma coisa que, assim, mudou minha vida, cara. Muito bom, amiga, muito lindo. E eu sinto de compartilhar nesse sentido de que Deus realmente está disponível para ouvir todas as nossas orações, porque ele já sabia que estava tudo bem com o seu bebê. Ele não precisava provar isso para você. Você ia ter esse exame, você ia sair de lá confiante, né? Você ia ver que estava tudo bem com ele, mas ele teve o cuidado, o amor mesmo, o acolhimento paterno de te consolar da maneira que ele sabia que você ia entender. Exato. Então a gente precisa realmente confiar no poder da oração, né? Porque às vezes a gente acha que é só nesse sentido de alívio, mas na própria Bíblia fala até de intervenções de Deus através da oração dos seus filhos, né? De transformações de cenários através do poder da oração. Sim. Então, eu acho que esse seu testemunho leva a isso também, né? Para aplicar em outras esferas. Mas de orar por toda e qualquer coisa que estiver no seu coração. Exato. E a gente teve uma questão até... Você teve um sonho ruim com a gente. E eu... Na noite em que eu fui pro hospital com esse sangramento, você quando eu te contei, né? E você falou... Exato. E você falou... amiga, eu acordei de madrugada pra orar por vocês. Foi muito forte. Eu não consigo lembrar especificamente do sonho que eu tive em si, mas eu acordei com você no meu coração e com algum problema acontecendo mesmo em relação à gestação. Sim. E eu nem me lembro, acho que eu nem levantei da cama, sabe? Tipo, eu me joguei da cama direto no tapete de madrugada, era 3 da manhã. E eu me joguei na cama, assim, no chão, clamando mesmo, assim como quando você saiu aqui de casa. Né, assim, eu orei com vocês e aí quando vocês foram embora eu fiz várias orações assim, lutando, né, por essa vida e lutando e reivindicando mesmo. Eu creio que o Senhor tem algo muito grandioso para ele, como tem para todos os seus filhos. Amém. Né? Uma vida não vem à toa para esse mundo e especialmente nesse tempo. Mas eu creio muito, muito mesmo no poder da oração e no poder da intercessão, assim, uns pelos outros, sabe? Sim. Mas foi muito forte esse episódio mesmo. Eu lembro. De tudo. Graças a Deus. Ele tá aqui, fofinho. A gente vai mostrar no final, mas só pra quem assistiu até o final. Vocês vão ouvir alguns barulhinhos aí. Alguns barulhinhos de neném. Tá aí. Em todos os episódios, inclusive. É verdade. Olha lá, falando nele. E como você se preparou para o parto? Você se prepara... É uma pergunta maravilhosa. Feita para você, ela fica mais incrível. Muito bom. Como você se preparou para o parto? Ai, gente, olha, foi um preparo. Todo dia, assim. Na verdade, por essa questão do repouso e tudo mais, todo mundo falava, Gi... tem fisioterapia pra fazer e tudo mais, várias dicas e tudo, mas eu não me sentia segura pra fazer. Tanto é que eu já era uma pessoa sedentária, mas na gravidez eu assinei o atestado de sedentária do Brasil e eu não fiz nada. Eu tive dor no quadril, assim, do 2º mês de gravidez até o final. Porque e outra coisa, eu inventei que eu só dormia pro lado esquerdo, então meu quadril ele tava pedindo assim, socorro. E aí eu não me preparei. O que eu pensava é natural, é um processo natural que se acontecer, se eu tiver... parto normal. Isso, se a bolsa estourar, se eu começar a sentir contração e tudo mais, vamos seguir até o final e vamos tentar ver onde que vai esse rumo. Mas eu não assistia, como não idealizei nada mesmo, nem o parto. E eu acho isso queria bem saudável, amiga. Queria meu filho
seguro da maneira que viesse. Ai, cesarista, Não. É só que é uma via de parto. Eu nem sei o que essa palavra significa. É, Cesarista. a militante do parto. Da parto, cesárea? Não, que não pode. Ai, nossa, porque hoje em dia dizem que a taxa de parto, e deve ser verdade mesmo aqui no Brasil, que a gente tem muitas cesáreas e que poderiam ser partos naturais, mas que às vezes os médicos acabam induzindo, porque a cesárea é um procedimento mais rápido, porque pro médico ele consegue fazer quantas cesáreas por dia e blá, blá, blá. Isso eu tô falando de comentários que eu já li e de várias outras coisas. Não foi meu caso, meu médico foi muito aberto, né? Maravilhoso. Ele perguntou, inclusive, pra mim, do mesmo jeito que você tá perguntando, e eu falei do jeito que eu tô te falando, doutor. Eu quero que ele venha, saudável e seguro. Se a gente chegar até lá e a gente for esperar e eu tiver sinais, ótimo, vamos tentar. Se não, a gente vai optar pela cesárea. Quantas e eu tinha uma coisa no meu semanas? coração, que era, cara, eu vou esperar até 39. Aí me julguem quem precisa julgar ou não, mas enfim, cada um tem a sua... Era uma coisa no seu coração. experiência, era uma coisa no meu coração que eu Acho falava, que vou esperar até 39. Se ele vier antes disso, a gente vai tentar o parto normal. Caso contrário, eu vou marcar. Porque eu quero que ele esteja aqui. Depois das 37 semanas, o bebê não é mais considerado prematuro e ele já tá, em muitos casos, pronto, né, pra vir ao mundo sem precisar de ajuda, de UTI e tudo mais. Então, era uma coisa que eu tinha. Meu médico também falou que ele marcava após as 39 semanas, quando a gente se conheceu, porque eu troquei de médico no meio do processo. Por algum motivo específico? Sim, eu tive, depois desse sangramento, a gente descobriu aquela questão da incompatibilidade sanguínea, né? Sim. Que é, inclusive, uma parada que muita gente não fala sobre. Eu sou A negativo e o Jonatas é A positivo. Então, no segundo filho, quando a mulher é negativo, geralmente pode acontecer um processo ali durante a gestação. Dizem que é no segundo mais que acontece, mas tem casos que acontecem no primeiro também. Acredita-se que esse sangramento que eu tive pode ser disso ou não, mas a gente nunca vai saber. E aí a gente... Rapaz, me perdi. Porque você trocou de médico. Isso. Quando eu tive esse sangramento, eu fui pro hospital e tal, passei os procedimentos, mas quando eu mandei mensagem pra minha médica que tava me atendendo, eu não achei que ela me deu uma resposta, um suporte. Nesse sentido, né? Eu tava muito... Na sua apreensão. Eu tava muito apreensiva, muito, assim, sensível, né? E aí, conversando com uma prima minha que tinha tido filho recentemente, ela me indicou o médico dela, eu falei, acho que não custa a gente ir. Quando a gente foi logo de cara, assim. Ele deu match. Maravilhoso. O Joe também super gostou dele, sempre ia nas consultas comigo, parceiraço, assim. Então, a gente tinha essa questão de estar bem com o médico. E aí... Quando ele falou dessa crise das 39 semanas que ele marcava após, eu já tinha isso no meu coração, que eu queria nas 39, eu falei, é isso. Vai ser até lá. Deus, o senhor sabe o que mandar. E foi. E como você se preparou pra amamentação? Foi um preparo também. Eu escrevendo essas perguntas. Assim. Você deu risada escrevendo. Claro. Com certeza. Não me preparei também. Procurei. Antigamente tinha o conto de que você tinha que preparar o bico e tudo mais. E hoje em dia dizem que é uma coisa natural. Eu confiei no natural. De que ia acontecer. A única coisa que eu fiz foi, um pouquinho antes do Augusto nascer, fui numa pediatra pra conhecer, pra saber. Porque logo depois que o bebê nasce, você já tem que levar no pediatra. Eu queria conhecer uma médica antes. E ela dava super dica de amamentação e tudo mais. Fofura. Muito, cara, esses gritinhos, não aguento. E aí ela falou sobre... Ela, enfim, olhou meu peito e tal e falou, eu acho que pode ser que você tenha dificuldade nessa mama aqui, por causa do bico e tudo mais. Eu sempre tive pouquíssimo peito, assim. E era também uma questão, porque daí todo mundo olhava e falava, mas não vai amamentar, não. Sério, amiga? Não vai amamentar, não. Ih, conheço. A Nayara me falou isso também. Ela disse que ficou horrorizada. Falou assim, não vai dar pra aumentar por causa do silicone, né? Ela falou assim. Olha que terrível. Gente, que horror. Quem falaria isso, cara? E como que você fala? Não pensa nisso. Tipo, porque como é que você aponta uma coisa dessa? E foi assim que ele nasceu. Como foi o primeiro dia, a primeira experiência? Você colocar ele, assim? Eu sabia que era muito importante essa primeira hora do bebê vir pro peito, né? E Gente, eu tava lá, amiga, na hora que ele nasceu,
Primeiro, o processo inteiro já é tanto exame, é tanta coisa, é uma coisa Muito exposta. exposta. Você vai usar a Mano, palavra tava- que você quer falar? Qual que era? Humilhante. Exato. Pô, pra quem nunca tinha feito um exame ginecológico. É o Primeiro primeiro exame que pra você faz, tirar você um tá bebê. grávida, cara. Ah, tá. Sim. Que isso, meu irmão? Aí eu fui desacostumando num grau. Olha, eu vou falar pra você, eu não tô nem aí pra passar. Ela era muito tímida. Muito. Muito. De se trocar, de tudo. Agora fala, vou dar mamar, tá? Com licencinha aí, eu não fico assim na frente No dos meio outros da sala. pra não assustar os outros. Porque eu mesmo. Nem. E aí, na hora que o Augusto veio pro meu peito, a enfermeira, na verdade, vem antes, dá uma apertada pra ver se tá saindo, né? Chama colostro, né? Esse leite dos primeiros dias, que é o que amamenta o bebê, além dele já ter a reserva e tudo mais, então não é algo que sai muito, né? E aí ela falou, ó, tá saindo. Eu falei, então tá saindo, vem cá, filhão. E ficou, cara, foi tranquilo. Mas tem um episódio que eu acho que vale a pena você contar, da sua mãe, do Joe. Sim, esse foi no hospital. Não, no Foi no hospital. hospital. No hospital eu tava sossegada. Não, É? esse que você tá falando foi de Foi quando em o leite casa. desceu. Ah, ok. Porque E no aí, hospital... como foi? Então. Beleza, tá ali enfermeira, aperta daqui, aperta dali e tal, põe o bebê. Colou. O Augusto dormia Você muito. pensou, é isso? Falei, caramba, tá sossegado. Acordei um dia em casa, o primeiro dia que eu fui pra casa, e o peito começou a explodir, cara. Tipo, pesado, assim, tipo, veias verdes, assim. uma doideira. Só que aí, tipo... Uma coisa única. Exato. Toda mulher sensação maravilhosa. Folgada. E aí não saía. Não saía. Não, tipo assim, o peito parecia cheio. O bebê começa a querer mamar mais e eu precisava dar mamar porque ele dormia muito. E ele não podia perder peso. Nesse começo a gente fica muito apreensivo com essa questão do peso do bebê. E não saía. E aí a gente começou naquela questão de tirar o leite. E eu não tinha coragem de apertar. A gente tinha uma bomba lá, manual, e tentava, não sei o que. Cara, eu lembro que foi assim, gente, um sufoco pra sair 5 ml, sabe? Era muito, muito dolorido, muito mesmo. E a mama que eu não tinha muito bico, ele não aceitava muito. Verdade. É. A pediatra tava certa. Exato. E basicamente ele passou a aceitar as duas depois que de fato forma, né, o bico e tudo mais. E aí, meu bem, eu fiquei no sofá. É assim. Existe. E meu marido de um lado apertando pra descer o leite. E eu falei, quer tentar? Não tá saindo. Vamos tentar. E minha mãe, não, desiste e tal. Desiste, filha. Não, deixa Mãe, né? quieto, não sei o Te quê. proteger, assim, Exato. não E ela tava precisa. arrasada. Minha mãe ficou com a gente nos primeiros 7 dias em Sim. casa, que foi maravilhoso. E ela tava arrasada. Ela tava assim com uma cara de choro e fazia compressa, porque a gente viu que compressa gelada era melhor. Então ela colocava um pano gelado num peito e o Jonatas apertava do outro. E eu, amor, falei, senhor, E a dor? se for pra me levar agora... Cuida do meu filho. Muita dor, muita dor. Muita dor. Uma dor que eu não consigo lembrar hoje. A dor, maior dor que você já sentiu na vida. Ah, foi. A Porque, maior afinal, dor. você não teve parto normal, né? Foi cesárea. E a minha recuperação da cesárea foi Tranquilíssima, né? 0. Mas muita dor, gente. Muita dor. Mas passa. Se alguém estiver passando por Quanto isso tempo, agora... mais ou menos, você ficou com mais dificuldade, assim, né? Ou nem sei se dá pra chamar de dificuldade, né? Nesse processo inicial. Então, essa dor aguda, né? São os primeiros dias mesmo, sei lá, dois dias ali. Se machuca um pouco, que eu usei uma pomada logo no começo, isso me ajudou muito. Meu médico, eu saí do Qual que é a pomada? chama Lanolina, Tá. a pomada. É fácil de comprar. É super fácil e é uma pomada que você não precisa tirar pro bebê amamentar. Então, legal. eu conseguia, como eu dava um peito de cada vez pra ele mamar, eu conseguia deixar e aí, tipo, um peito ficava mais ou menos 6 horas com a pomada, o que ajudava bastante. Usei aquela rosquinha também, pra não pegar a blusa, porque o bico fica extremamente sensível, né? Sério? Sério. Muito, muito, muito sensível da água do chuveiro cair e você fazer isso aí. Entendi. Exato. E aí foi indo, Nossa, eu não entendo nada disso. Eu tô aprendendo muito mas nesse vai episódio. tranquila. Mas vai tranquila. Eu também Nesse não entendi. episódio não, na temporada toda, né? Maternidade.
Mas, e aí foi indo. Essa dor aguda é até, de fato, o bebê conseguir tirar o leite e esse peito, o bico cicatrizar, acostumar, né? Calijar, né? É, porque não tem o que fazer. Nunca houve aquela... E, tipo, assa, sabe? Tipo, Sim. fica uma sensação realmente machucada. Tem mulheres que é muito pior. Tem mulheres que têm fissura, sangramento, essas coisas. Depois tem a questão da sucção do bebê, que não, pelo menos pra mim, não ficou agradável logo no começo. Era meio custoso. Eu lembro que você foi me visitar quando... Eu sei mais ou menos quando eu melhorei, porque eu lembro que você tava lá em casa. Que foi quando vocês voltaram de viagem, será? Sim, a gente foi pra... Você foi me visitar antes de viajar. Ah, é? É, um final de semana antes. O Augusto tinha acabado de fazer... Qual que é o nome da cidade que a gente foi, meu amor? Não. Perto de Serra Negra. Não, linda. Foi quando você foi pro... O tour, a Eurotour que vocês fizeram, gente. Agora, dezembro. O Augusto nasceu em novembro. Agora é ótimo, mas gente do céu, o tempo tá voando, como eu disse. Sim, dezembro. Ele tava quase fazendo um mês, e aí você tava lá em casa, faltava, sei lá, 3 dias pra ele fazer um mês, e aí você perguntou, e aí, amiga, já é tranquilo, tal? Eu falei, ai, não é tranquilo. Sim. Tipo, eu ainda sentia todas as vezes. Mas parou de ser aquela aflição e aquela... Eu lembro que no começo eu fiquei com uma dor no trapézio aqui, ó. Tensa, né? Porque eu dava mama pra ele assim, ó. De tanta dor, sabe? Tipo, e no começo o bebê mama muito tempo. Sim. Então imagina você ficar 20 minutos... Se eu soltava o Augusto assim. Dura. É. Com uma massagenzinha, né? É, mas foi indo. E hoje é um processo... Consegui, né? Continuar amamentando. Hoje é gostoso? Hoje é um processo tranquilo. Natural. Não vou dizer que é a coisa que me dá mais prazer, assim. É, porque tem mães que sim, né? Falam assim, nossa, é muito gostoso e tal. Não. É uma gracinha. Ele interage comigo. Ele olha pra mim e tal. Não dói. Teve essa fase? De achar maravilhoso? Eu tive. Maravilhoso. Não, mas tem mulher que não acha maravilhoso. Agora, eu posso falar a sensação que eu tô? Eu penso assim, cara, passou muito rápido. Eu acho que eu não aproveitei tanto. Porque ele já vai começar a comer. Aí pode ser que com um ano o peito, o leite nem seja mais tão importante pra ele. Sim. Agora eu tô com essa sensação de... eu acho que você vai começar a curtir agora. É. Ele tá com 6 meses, né? Pode ser. E aí, com essa coisa da saudade, vou sentir saudade e tal. Exato. Provavelmente. Pode ser. Como foi pra você? Muita gente perguntou sobre isso na caixinha que a gente abriu no Instagram, sobre a privação de sono. Porque é uma das coisas que a galera toca o terror, assim. Sim. Tipo, como é isso? Ou como está sendo, né? Quanto tempo ele tá dormindo já? Ele ainda acorda 2 vezes, assim, na madrugada. 2 vezes. Mas no ápice que ele mais acordava, quantas vezes eram? Recém-nascido, né? Que, na verdade, ele acordava, quando fazia o cronograma, ele dava umas 3, 4 vezes. Só que o problema do recém-nascido é que mama muito tempo. E aí você tem que pôr pra rotar. Você tá com aquele medo enorme do bebê dormir e tudo mais. Aí tem aquela questão da cólica e tudo. Então, a noite inteira. Então, era um processo que quando eu acordava, eu ficava 1h20 acordada. E aí, dali 1 hora... E você não delegou esse processo pra ninguém? Sempre você? Não, no começo minha mãe me ajudava a gente, né, na primeira semana. Então, eu dava mamar para Augusto, eu tava operada também, ela pegava ele para rotar, eu voltava pra cama e depois ela colocava ele com a gente, mas eu não tinha dormido ainda. Mas não, eu não tive... eu e o Joe não dividimos essa tarefa, assim, vamos falar. Tipo, tem mães que dão mamar e o pai coloca pra rotar, vai colocar pra dormir e tal. Lá em casa, a nossa configuração funcionou melhor assim. Eu acho que você prefere, né, amiga? Prefiro, porque eu também não consigo desligar, assim. Até hoje em dia, tipo, sei lá, às vezes ele acorda muito cedo de manhã e o Joe fala, eu vou sair do quarto com ele. Ele sai e eu tô, tipo... Vou atrás. Tô escutando, tô escutando. Então, é uma coisa da minha personalidade. Sim. Mas a privação de sono também não foi tão grave, porque eu não tinha dificuldade pra acordar. É muito difícil ficar acordado tanto tempo, é muito cansativo. Eu tô cansada,
Não parece. Você tá enganando todo mundo tô do podcast. cansada, exato. Comentem aqui se vocês acham que a Giovana parece cansada. Não parece. Mas eu não era, nem desde criança, eu não tinha dificuldade pra acordar. Tipo, o Joe tem muito mais que eu. Eu acho que tem aquela. Acho que você também tem um pouco de. Muito. Essa privação de sono foi eu que coloquei essa pergunta primeiro. Como é que você lidou, né? Mas, amor, fecha os ouvidos, tá? Esse negócio de, delegar, não é pra... É pra mim, sim! É pra mim 100%. Eu tenho certeza, mas eu sabia que a Gi, como amiga, né, falando agora, teria mais esse perfil de, não, eu nunca troquei uma fralda do meu sobrinho, quero fazer essa denúncia aqui. Ninguém trocou. Não. Ninguém trocou. Exato. É esse o ponto. Mas é porque, cara, eu acho que tem tantas coisas legais pra eu compartilhar do Augusto. Amiga, mas... Pô, você já fez ele dormir, que é um momento que eu amo, que eu acho uma gracinha. Tem brincar, tem um monte de coisa. Aí eu vou, tipo, troca a fralda dele aqui. Pô. Rede de apoio, não vou Mas falar. a rede de apoio, ela funciona de várias outras formas, né? Amiga, como era e como tá a sua relação com o seu próprio corpo, né? Eu sempre pergunto isso eu perguntei isso no episódio das meninas também, porque a gente fala muito de autoestima aqui no canal e eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Porque tem essa história de, fulana tá romantizando porque voltou muito rápido. Ou, nossa, não precisa ter engordado tanto. Enfim, sempre tem o que as pessoas têm que falar, né? Sim. Como é que você se vê nesse cenário, assim, em relação à mudança do corpo? Você fez um barrigão, né? Linda, inclusive. Entrou de madrinha. Augusto carregando. Muito lindo. Muito simbólico. Como é que você se sente em relação a isso? Como você está com isso? E como foi também? Eu tô bem. Você sabe, eu sou bem desencanada com algumas coisas. É claro que... Como você acha que eu lidei com isso? Devolvendo a pergunta. Vamos lá, minha psicóloga. Muito tranquila. Né? Como sempre. Realista também, né? Exato. Eu não acho que você ficou... tipo, nossa, imagina, não tô nem aí. Não, tô incrível. Não. Tô me sentindo... Não, você falou, tem umas coisas estranhas acontecendo aqui. Bastante. Mas isso não é prioridade. O glow da gravidez demorou. Mas veio. Demorou. O começo ficou bem esquisito. O corpo fica sem entender o que tá acontecendo. Não que agora ele já entendeu. Entendeu. Mas, cara, é um processo muito natural, porque... tinha um bebê ali dentro, maior, né? Tipo, meu filho precisava crescer, minha barriga ia crescer. Eu engordei bastante, assim, até pro meu peso e tudo mais. Mas, eu tava saudável, eu tava me alimentando bem, eu tava fazendo uma alimentação melhor até. Eu tive um período muito mais saudável na gravidez do que... Sim, e desde a gravidez, né, na verdade. Exato. Mas sempre pensando nele, então não era uma coisa que me incomodava. O peso na balança não me incomodou, porque eu sabia que era dele, né? E ele tava crescendo, tava saudável, então era uma coisa muito boa. Deu uma estriazinha ali, o corpo... Eu perdi o peso rápido, mas o corpo não sabe ainda que eu tinha aquele corpo. Aquele corpo lá de... A Paulinha falou que levou uns 2 anos pra... É bem capaz. Quando ela falou isso, eu fiquei feliz. Eu tava aqui. Eu falei, poxa... Fiquei feliz. Falei... A esperança... tô entendendo. Não. Amiga. Gente, amiga, Nossa, eu já te falei. O peso, ele volta. A configuração... Mas normal. Você acabou de falar que assinou o atestado de sedentarismo na gestação. Exato. Tem esse Foi ponto. isso aí. Você tem que dar... é isso aí. Também não fiz nada. Desde que o Augusto nasceu, eu não fiz nenhuma coisa radical pra estar, tipo, nossa... Como assim eu não voltei? Como assim não voltei? Exato. Para, zero... Eu não deixo ela... Eu não deixo ela colocar a autoestima dela lá embaixo nunca. Exato. Mas é bem tranquilo, né? Nunca me queixei muito. Não. Eu sempre não tô meio... De gracinha. Sendo você. Fazendo piadinhas. Sempre. Essa aqui foi a convidada que pediu pra perguntar. Qual você considera ser o maior motivo de estresse depois que você se tornou mãe? Meu motivo de estresse? A minha convidada disse, pergunta sobre estresse. Verdade, mas acho que era do... Que você ficou calma. Não, mas eu tenho uma coisa interessante pra falar disso. De estresse, porque, enfim, tive o bebê, tô uma pessoa melhor, madura, né?
aquela aura da mãe veio, né? E tudo mais. Mas existe uma coisa que eu virei mãe, mas todas as minhas outras funções, elas ainda existem. Sim. Elas eram muito importantes na minha vida e o ser mãe não substituiu nenhuma delas. Sim. Então, eu continuo sendo esposa, sendo dona de casa. Eu continuo... os meus acordos com o meu marido, apesar de poder mudar o tempo todo, e a gente que tá casada com pessoas saudáveis e bem resolvidas, a gente sabe que pode contar, mas a gente tinha coisas muito definidas em casa que eu não conseguia abrir mão. Sim. Então, me ver com mais uma função que demanda muito tempo, principalmente nesse começo, que demanda muito da mãe. Pela questão da amamentação, pela questão de estar ali, do colo e tudo mais. Então, em vários momentos, a gente se vê meio... Cara, até na volta ao trabalho, que você foi maravilhosa, quer dizer, né? Mas a gente teve uma conversa muito... Enfim, você foi muito generosa, como sempre, mas acho que pouquíssimas pessoas têm isso, de poder sentar e conversar e falar, meu... Como você acha que isso vai acontecer? Porque a gente não sabia. Eu não sabia como ia ser voltar a trabalhar. Mas a Gica trabalhadora existia. E ela precisava voltar, entendeu? E aí, tudo isso junto, na mesma casa. Eu e o Joe, a gente também trabalha junto. E aí, a mãe, a dona de casa, a esposa e o tempinho e tudo mais. Isso é uma coisa que, às vezes, deixa a gente meio... Cara, em vários momentos eu falo pro Joe, hoje eu acho que eu vou surtar, cara. Tipo, e nunca surta. Não. Foi um desabafo, né? E ele fala, não, vida, peraí. Vem, filho, vem cá, isso aqui é muito bom. Não, vem cá. Vem um pouco comigo. Você faz planos a longo prazo e já pensa no segundo filho? Essa é a última pergunta, porque depois eu tenho uma dinâmica pra você. Nossa, essa dinâmica. Eu tava curiosa pra essa dinâmica. A gente não faz planos, não. A gente tá muito feliz, muito realizado. De novo, ele foi uma surpresa, assim, maravilhosa. A melhor coisa que podia ter acontecido na nossa vida. A gente encontrou total... sentido e propósito com a vinda dele. Tanto que nem parece que ele não tava aqui, né? É muito doido lembrar quando o Augusto não tava, porque pra mim ele sempre esteve agora. Mas a gente não pensa. Pelo amor, assim, que a gente tem por ele, eu acho que a gente teria outros filhos, assim, porque é uma coisa muito maravilhosa. E eu, honestamente, não acho que dá tanto trabalho quanto é falado. É verdade, eu tinha essa pergunta pra fazer. Eu acho, de novo, juntando tudo aquilo que já era feito. E todo o seu próprio cenário, um bom casamento. Exato. Um bom trabalho. Um bom trabalho. Uma família. Uma família estável. Uma rede de apoio que, sim, eu centralizei muito os cuidados do Augusto, sim, mas eu tenho minha mãe, eu tenho minha sogra, eu tenho você. A gente tem ambientes em que a gente tá com ele, ambientes seguros, o que pra mim e pro Joe mudou muito, assim. Desde que eu engravidei, a gente nunca... A gente se expôs, né? Se expôs, a gente parou de sair. A gente parou de... Porque parecia que a gente precisava estar em casa, a gente precisava já se preparar para esse momento. Então, quando ele nasceu, não existiu aquela coisa de, nossa, eu preciso sair. Nossa, e eu passei... Tô perdendo tempo. Exato, eu passei o tempo de quando eu cheguei em casa do hospital, até eu ir pra minha mãe no final do ano, a gente ficou 30 dias e eu não saí de casa. Sim, e não sentiu falta? Não. Porque... É da personalidade também. Exato, né? eu sabia que aquilo... Que era para aquilo e que vai passar. E é exatamente isso, sobre a privação de sono, é sobre as dores ou sobre tudo. Vai passar. A privação de sono vai passar. Daqui a pouco meu filho vai estar dormindo a noite inteira. Sim. Eu pensei numa coisa muito legal, porque é uma coisa que a gente vive muito aqui nos bastidores. Mas eu vou deixar você totalmente livre. Eu vou só apenas ler o que tá escrito na ficha, tá bom? Tá. Eu tô amando essa trilha sonora. Gente, é o bebê. É o Augusto. Eu vou falar algumas frases que são comuns no universo da maternidade. E você, como mãe de primeira viagem, vai opinar sobre elas, tá bom? Vai. Meu mundo azul. Meu Deus. Então, você quer que eu revelo? Você quer que eu solte, né? É engraçado porque ela sabe que eu não gosto da frase.
Gente, ó, vou falar um negócio pra vocês. Quando eu descobri que eu tava grávida de um menino, foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, nossa, que benção, que legal, que demais. Isso que eu falei, não me venham com essas frases e legendas. Que é isso, meu mundo azul? Meu mundo cor-de-rosa. Inclusive, o quarto do Augusto é. O quarto do Augusto tem azul. É. Eu até achei que eu ia ser mais radical em relação a isso. Que eu não ia nem usar. Porque, tipo. É muito mais, eu acho que é muito mais a nossa mania, assim, de tipo, eu vou na contramão, quero fazer com todo mundo fazendo, pensar com todo mundo pensando. Será? Eu acho que essa centralização da. É óbvio que o sentido da nossa vida agora, minha e do Joe, é o nosso filho. Sim. E tudo mais. Mas essa afirmação o tempo todo de Que tudo é azul tudo agora. É sobre ele, tudo não sei. Fica na prática, se torna. Mas essa é uma me soa meio infantil. Entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, É como se a casa inteira se tornasse o bebê em si. Não que a dinâmica da casa não vá voltar pra isso. exato. Mas você, como você mencionou anteriormente, entendi agora de onde vem. Você continua sendo a Gica do trabalho, a filha, E outra, a esposa, e dona de casa. esse bebê hoje, que tem 6 meses e essa fofura, é um homem. Entende? Tipo, quando a gente cuida... Até essa questão de trocar fralda, de não sei o quê. É óbvio, a gente tá sempre rodeado por pessoas muito seguras. Sim. E eu me sinto extremamente segura com você. Do mesmo jeito que eu me sinto com a minha mãe, com a minha sogra, enfim. Mas é preservar. Respeito a ele, né? Ele é um homem que está como um bebê, assim como eu já fui um bebê um dia. Mas, cara, a gente precisa respeitar essa pessoa, sabe? Eu não pinto ele de boneco. Entendi. Ele não é um brinquedo. Entendi. Entende? Tipo... Muito bom, amiga. Segunda frase. Ser mãe é ir além dos seus limites. Boa. Boa. Eu acho que a gente é ir além dos limites, porque a gente entra no desconhecido. E sabendo da responsabilidade, sabendo da necessidade daquilo, você vai... Não tem que cansar. Você tá cansado, você tá explodindo, tal. Seu filho chorou, você vai pegar. Então, sim. Exatamente. É ir além dos seus limites. Meu coração fora do peito. Sabia que essa ia estar. Tinha certeza, né? De novo, o peso em cima da criança. Esse eu acho pesado. De ser essa propriedade que eu não consigo ter sobre ele. Sim. Tipo, ele é meu filho. Deus me entregou essa missão de criar o Augusto aqui e tudo mais. Ele nos abençoou de sermos os pais dele. Mas ele não é meu. Essa coisa de... Ele não precisa posse. carregar essa culpa até, né? Exato. De alguma maneira, quando ele tiver consciência sobre isso. Eu sei que esse é um tema delicado. E é óbvio que existem 1 milhão de intenções por trás dessas frases. Sim. Inclusive dessa meu coração fora do peito. Mas isso me pega um pouco no sentido de ter tido uma mãe muito protetora. Né? De ter essa percepção de tipo, ai, não... Porque, principalmente depois que ela começou a cuidar da gente sozinha e tal. Tipo, de... tá sempre meio tensa pra ela não ficar preocupada, entendeu? Não era a tensão da responsabilidade do momento, de saber que eu estava crescendo. Sim. E que eu precisaria dar conta das coisas que estavam acontecendo. Não, era poupar a minha mãe, poupar a minha mãe, poupar a minha mãe. O peso em cima do filho. E a gente, nós pais, né? A gente tem que ser instrumento de aconselhar nosso filho para o melhor caminho, mas ser um peso, né? É muito... Um impulsionamento, né? O suporte, eu tô aqui pro que você precisa. Exato. E aí eu acho que quando você diz, você é o meu coração fora do peito, eu acho que isso... Eu não sei, né? Eu não sou mãe ainda, eu tô realmente ponderando a minha percepção sobre isso. Mas a gente tem uma percepção muito parecida. Muito parecida. Você... Porque eu sempre ouvi que eu vou pagar a língua em todos os aspectos. Eu tô vendo você agindo muito parecido e pensando muito parecido com o que eu penso, né? Sim. Vamos ver. Teve até uma coisa que eu acho que é legal mencionar, porque é uma coisa de vivências diferentes. É uma coisa sobre a qual eu não estou pronta para opinar, porque realmente não tenho uma experiência nesse sentido, né? E nem ouvi muitas experiências, mas teve uma frase que a Alicia Keys, não, a Jessie J falou assim,
eu tô dando uma pausa nos meus shows porque esse neném tá me realizando de uma maneira que eu nunca imaginei. Ele tá muito falante, cara, que bonitinho. E a Marcela, grávida da Serena, falou, o ápice da realização feminina é se ver em outra pessoa, em outro ser. Você se sente assim? Esse é o ápice da sua realização? Tipo, perceber que você gerou? Sim. Tipo, você sente uma potência maior por isso? Sinto. Eu sinto muito, não só de ter gerado, não só nesse lugar individual de mulher. Claro que olhar meu filho e saber que ele é até agora, olhar pra ele e lembrar que ele tava aqui, e lembrar que aquele chutinho era essa perninha aqui hoje, isso é muito maravilhoso, assim, é muito doido, sabe? É um amor realmente que a gente não consegue expressar. Mas eu acho que, pra mim, essa questão da realização e do propósito e tal, eu sempre, quando eu comecei a namorar o Joe, eu acredito que as pessoas têm grandes propósitos na vida, você tem um propósito com muitas pessoas, eu acredito muito nisso. E eu sempre me vi num lugar que o meu propósito era a minha família. Uhum. Mesmo sem pensar em ter filho, ou não sei o quê, mas eu sempre me dediquei ao meu casamento, Sim. ao meu marido. Sim, sempre, às suas amizades. sempre fui pra cima, sempre, né, tipo, tava ali pra resolver tudo pra todo mundo, tenho essa personalidade. Mas quando ele veio, isso foi o sentido, assim, foi tipo, ó, era isso aqui. É como se eu até agora eu andava, mas eu não tava entendendo, entendeu? E agora, quando ele veio, tipo... Como se fosse treino e agora é valendo. Pareceu, tipo, ó, tá aqui, sabe? Tipo... Uau. E é uma sensação muito boa. E também essa realização de ver que ele é uma parte do nosso amor, do nosso relacionamento, que sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Meu parceiraço de vida. E ver o nosso filho, que parece comigo e com ele, e tem o nosso jeito. E é muito engraçado ver essa junção, assim. Isso é muito maravilhoso, sabe? É muito... Cara, lindo. É transcendente. Exato. Transcendental? Transcendente. Eu ia pensar transcendental, mas vamos deixar aí. Vamos jogar aí. Vamos jogar aí. Essa é polêmica. Só descobri o que é amor depois que amei meu filho. Não. Já amava. Eu descobri o amor de mãe. Porque eu nunca fui mãe. Mas, não, eu já me amava muito. Amo. É um outro tipo de amor. É um outro tipo de amor. Um amor que é diferente. É muito forte, muito potente, mas é amor. Eu sei que esse sentimento é amor porque eu já senti amor, entendeu? Eu não senti por um filho. Fofa. São marcas de guerra. Essa é boa, né? Essa é sua. Essa é minha. É isso aí. É como eu me sinto. A estria, a configuração, o peito. Cara, tá aí. Tem marquinhas de uma história que... Tá começando. Tá começando, exatamente. Se a gente enxergar assim, eu acho que fica muito mais fácil da gente aceitar, né? Porque o resultado é tão maior do que... A gente realmente tá muito contaminado, né? Pela mentalidade desse tempo. E eu não posso isentar, dizer que as mulheres da igreja, as mulheres de fora da igreja, cara, tá todo mundo muito apegado a essa parte, né? A gente realmente distorceu as coisas e a gente esquece do valor eterno das coisas, né? A única coisa que a gente tem como valor eterno. Que a Bíblia chama os filhos de herança do Senhor. Na minha percepção, né, teológica, escatológica, os nossos relacionamentos são eternos. E o relacionamento é a última coisa com a qual o nosso tempo se preocupa. Nossa, fortíssimo. Pelo contrário, estamos cada vez mais solitários, cada vez mais afastados, se não formos intencionais em nos movimentar no oposto disso, né? Então, a gente precisa focar em coisas eternas. Amém. E a última? Eu quero saber se você vai usar essa aqui. Você não é todo mundo. Vou. Certeza. Depende se ele me perguntar, né? Sim. Essa frase ela é condicionada ao Augusto, tá na tua mão, filho. Mas vem na anatomia do filho. É. Mas todo mundo
tô fazendo. É, mas você não é todo mundo. Já tá aqui, eu já tenho o tom da minha mãe instalado aqui dentro já, ó. Doidinha pra falar. Vamos pegar ele pra acabar? Nenê! Vem aqui, ele espirrou. Ah! Como se precisasse. Pode dar pra ela, dá pra ela. Quer pegar? Não, dá pra você. Ah! Amiga, tem pergunta. Olha o sorriso dele. Não, é Esse impossível. é Ó, filho, fala assim: peraí. olá, pessoal. Fala, oi, gente. Oi, gente. Eu tô fazendo 6 meses Eu e quero eu já quero falar. Aham, ele quer explorar. Isso aqui, É. Bonitinho. Cadê as perguntas da audiência que a gente separou? Eu mandei pro seu celular. Deixa eu ver aqui. Será que a gente vai conseguir? Ele tá muito falante. Eu não sei. Eu acho que Vamos ele dar não um vai tchau deixar. pra galera. Fala tchau, pessoal. Se inscreve no canal, fala aí. Curte muito esse vídeo pro nosso podcast. Lindo. Fala, quando eu fizer 2 anos eu venho. Quando eu fizer 10 anos. Te convidado. Tá bom. É. Verdade. Chega aqui, amor. Não, a gente não vai conseguir terminar as perguntas da audiência. Tchau. Tchau, bebezinho. Fofura. Eu vou te mostrar. Você me mandou aqui? Lê você. Eu leio? Assume aí. Deixa eu ver. Porque eu quero que você seja... Gente, eu preciso de uma ajuda aqui, porque eu quero que a gente tenha mais uma apresentadora no Raíza Cast. Eu tô cotando aí, tem algumas candidatas. A primeira é a Gica. E a segunda? A segunda candidata é a Guxa. E a terceira candidata é a Gigica. Ah, e como Também é que tá a tem as agenda? opções. Como é que tá a agenda? Ah, tá. As três são disponíveis. Então, então é uma questão de escolha mesmo. É, de questão de personalidade, É, entendeu? é, Às eu vezes pode não bater. De Não, repente- bate, pô. Bate? Um é cunhada, a outra vale não. comigo. E a outra é amiga. O que é mais? Então, na verdade, eu acho que você pode trazer. Ela ainda é tia do meu primeiro... Mãe do meu primeiro sobrinho. Ah, então tá em casa, Tá né? em casa. Você acha que você pode trazer uma em cada episódio Tá bom. Ok. pra fazer o teste, Fechado. entendeu? Combinado. Deixa eu ler aqui o que você me mandou. Perguntas da audiência. Fala o nome das Boa. meninas. Perguntas da audiência, então. Já tem uma amigona nossa, a Ju. Beijo, Ju. Fala o nome completo. Tá? Júlia Voltani, né? Júlia Daí Voltani. aí tem 4 Ju e eu tô disfarçando aqui, né? Não, é você, Júlia. A Ju também foi mamãe agora. Verdade. Mãe Tá de com uma primeira nenezinha, viagem. Cecília. Fofura. Verdade, Fez. Ela perguntou: você sentiu que a sua relação com a sua mãe mudou muito depois que você se tornou mãe? A gente conversou sobre isso até. Eu até tinha comentado com a Rai. Mas mudou, sim. Na verdade, eu sempre tive uma relação maravilhosa com a minha mãe. Minha mãe foi uma mãe muito rígida. Quando eu era adolescente, principalmente, a gente tinha vários embates. Né, mãe? Mãe, que ela não lembra, mas... Imagina. mas a gente Não, lembra. Giovana. Quando? Tudo por um bem maior, né? Que foi uma educação maravilhosa e tal. Mas quando meu filho nasceu, a gente tem aquela percepção mesmo Tipo, de... Você passou Cara, por ela passou isso por isso. comigo? Exato. Foi isso que você sentiu quando eu nasci? E aí eu tive essa sensação na hora, assim, de cuidando dele nos primeiros dias e tal, mas ela também tava com a gente em casa. Ela ficou os primeiros 7 dias. E quando ela foi embora, eu não conseguia parar de chorar. E ela foi embora chorando também. E foi uma sensação, assim, muito... Ela disse que saiu muito feliz. E, de fato... E eu também tava muito feliz. Eu não tava triste que ela tava indo embora. Mas foi uma segunda despedida que a gente teve. Porque... naquele momento ela tava me deixando com a minha família pra continuar naquela configuração agora, né? Sim. E eu tava muito grata por tudo que ela tinha feito Sim. pra gente. A gente fica muito, de fato, esse puerpério, né? Esse começo, assim, que eu não tive muitas questões, mas a gente fica muito sensível, a gente reflete muitas coisas, você tá com muito medo, muito apreensiva e tal. Então, eu fiquei, assim, num estado de gratidão pela minha mãe, dela ter cuidado da minha casa, dela ter cuidado de mim, do meu marido, do meu filho, que eu queria pôr ela num pote, assim, e ficar, exato, agradecendo ela o tempo inteiro, assim, sabe? Foi Sim. muito maravilhoso, assim. E Que ela lindo. hoje é uma super vovó e Que lindo.
Apoia a gente vovó demais. babona, né, Sandra? Mas quem não, né? Com esse bebê, a gente fica todo mundo... Ai, dá só um pouquinho. Não, deixa eu pegar um pouquinho agora. É que ele é o primeiro bebê Da família. da nossa família, Das duas né? famílias. Desse primeiro núcleo, assim. Eu tenho crianças na minha família, mas dos meus primos e dos meus tios e tal. Então, o Augusto é o primeiro neto dos meus pais, da minha sogra. O primeiro sobrinho da Rai, assim, do Joe, que eles são muito próximos, Sim. né? Do Vini também. Então, ele é Verdade. corujado o tempo inteiro. E tem esse sorrisinho que vocês viram. Aí fica difícil. Que Vamos mais? lá. Ana Ruth Lima. Qual a parte mais desafiadora que você achou na sua maternidade? Eu acho que eu respondi isso. Da minha maternidade, eu achei que foi... Nossa, o quê? Conciliar todas as outras coisas, porque eu não... E deixando claro que eu poderia muito bem ter anulado alguma coisa. Ou tem mulheres que param a vida, né? E não, agora é só isso e tudo mais. E eu fiquei muito tempo ali em função do Augusto. Sou até hoje a minha maior demanda, né? Porque ele é um bebê pequeno ainda. Mas eu acho que pra mim é conciliar todas as configurações, porque eu não consigo soltar, assim, eu não consegui, tipo, deixa todo mundo dar aquele conselho do dorme quando o seu bebê dorme, vai descansar, a casa fica pra depois. Você não consegue. Eu não consigo, entendeu? Porque eu acho que quando tá tudo bem com o meu bebê, as outras demandas precisam estar equilibradas pra eu ficar bem naquele ambiente, entendeu? Sim. Pô, a gente mora num apartamento minúsculo, cara. Se entrar com força, você cai da janela. Tipo, como é que eu vou deixar essa casa bagunçada com um bebê? Como é que esse ambiente vai ficar? Você tá cozinhando todo dia? Mais ou menos, assim. Também é uma coisa que dá pra otimizar e tudo mais. Mas tudo baseado na rotina dele, né? Então, tem dia, assim, que o bebê não faz aquela rotina. E que horas você trabalha? Vai trabalhando, na hora que vai mandando as coisas, aí... Eu tô fazendo uma pergunta que as pessoas fariam, né? Eu sei que horas você trabalha. Exato. Você tá sempre disponível. Na hora que você me mando chama, que hora você me chama? A hora que eu preciso. Exato. Mas como nós dois trabalhamos juntos e trabalhamos com você, né, pra você, a gente, se tem alguma demanda que você me chamou, aí o Joe pega ele, se ele tá acordado, e eu vou resolver. E se tem alguma demanda que é só o Joe, ele vai, quando ele tá dormindo e a gente tem que revisar alguma coisa, nós dois fazemos juntos. Sim. E vai funcionando. Tem dias que são caóticos e tem dias que Não, são equilibrados, assim. funcionam. São mais leves. Normal, como a vida de todo mundo. Né? Mas, de novo, na minha experiência com o Augusto, que é um bebê também muito tranquilo, que dorme muito bem e tal, eu não achei que a maternidade... Você achou que era mais difícil? Eu achei que era bem mais difícil. Você colocou a expectativa lá em cima, tipo, vai ser muito difícil. Coloquei. Você fez isso? Coloquei. Eu tava preparada, eu tentei me preparar Pro pior. pro pior. Então, tudo abaixo disso foi leve. Aí falam, ai, para de completar as frases. Mas eu sei o que ela quer dizer. Exato. Eu tô ajudando ela. Ela me ajuda, gente, é sério. Ela não tá me interrompendo, não. E a outra é da Ana Ruth Lima também. O que foi que falaram que ia ser muito difícil, mas na prática foi fácil? Foi basicamente tudo. Você está romantizando a maternidade, Giovana. Não, exato. E eu sou zero de romantizar, né? Não é romantizar, mas de novo, na minha ótica, eu sei que tem bebês que têm problemas com cólica. O Augusto teve no começo também, mas logo a minha alimentação foi mudando e eu senti que melhorou pra ele. A Gica é uma pessoa muito positiva também, tá, gente? Dificilmente você vai ver ela reclamando de cansaço. E não é de hoje, não é por causa da maternidade. Ela está sempre... uma coisa que funciona muito na nossa personalidade, né? Entre nós duas, é que a gente sempre tem uma mentalidade de resolver. A gente não fica gastando tempo no problema. Ai, mas ó céus, ó vida, ó Deus. Tipo, não, a gente... Como resolve isso? Mas e qual a solução sobre isso? Tá, e qual o próximo passo sobre isso? Então, eu acho que isso faz parecer que foi fácil, mas é uma questão de ótica, uma questão de perspectiva, é uma questão de escolher não ficar remoendo aquela limitação ou dificuldade. Tem que acordar? Ok, eu vou acordar. Exato. É uma questão de uma praticidade mesmo, assim, sabe? Não tá apegada
a rotina, a demanda anterior. Não, você nunca mais desejou ter a vida que você tinha antes. Não. É Porque ela não existe. Essa vida de antes não existe. Ela não existiu do dia que eu olhei o positivo ali. Não era mais nós dois. Até ali, nós tivemos muitos anos em que a gente só tinha que pensar na gente. A gente saía e chegava a hora que a gente quisesse. Você não tinha comida, Gastava com o que tava quisesse. tudo bem, gastava com o que quisesse. A preocupação era só a gente. Mas, daquele momento ali, era uma vida que estava vindo que, de novo, eu fui confiada por essa missão, mas eu tô criando uma pessoa, um ser humano. Não é um brinquedo, não é um adereço. Seu bebezinho, não, meramente. eu tô criando. E tudo que eu criar nesse momento vai transformar a vida desse homem Augusto um cara seguro, mais tranquilo, mais estável. O ambiente que eu coloco meu filho dita muito. Pra sempre. Então, É sobre tudo. A gente fala sobre transtornos, psicanálise, terapia, todas essas coisas. E a gente volta pra nossa criancinha, né? exato. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, abraça sua criança interior, eu tava numa fase, tipo, nossa, que besteira e tal. Cara, mas isso faz muito sentido. Sim. Isso faz muito sentido quando a gente percebe as demandas que não foram supridas na nossa primeira infância, especialmente até os 7 anos de idade, e sobre as coisas que... Quem é que tá agindo por você ainda? Quais são os seus traumas, são suas dores, etc. Então, a gente... Nossa geração que tem a oportunidade de redimir essas coisas, né? Sim. Nos nossos filhos, a gente tem muita sorte e muita consciência e muito mais responsabilidade também. Exatamente. Mas é isso. Amiga, obrigada. Obrigada a você, querida. Amei. Muito bom esse podcast. Tava todo mundo na expectativa, eu também tinha certeza, né? A primeira, quando eu falei especial mês das mães, eu falei, nossa, Giovana, mãe de primeira viagem, vai ser muito bom. E é uma ótica muito realista, muito prática, muito pragmática, assim, tipo, como é a sua personalidade, né? Obrigada. Tipo, funciona assim, isso é desse jeito. Acho que a galera vai gostar e vai se identificar bastante. Eu acho que a gente pode trazer inspiração, mesmo nós que ainda não somos mães, né? Dessa perspectiva da generosidade. Eu acho que esse é a chave, assim, né? De você ser generoso o suficiente de abrir mão da sua vida. Abrir mão da sua vida como ela era, né? Nesse sentido de não se apegar mais e é tudo novo agora e tem um propósito maior e Exato. tudo ganhou outro significado, outro sentido. E obrigado por compartilhar com a gente. A gente se vê no próximo episódio, você aqui do meu lado, como Vamos lá. apresentadora. Vamos lá, gente. Comenta aqui se vocês querem que eu volte como apresentadora. Com Tá. certeza, absoluta. Obrigada por me Obrigada chamar, a viu? você. Beijo, tchau, gente. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau.